Meus irmãos, vocês seriamente pensam que a história acabou? Que só quem foi usado pelo Pai Celestial foram os irmãos do passado e que hoje não existem mais pessoas tementes e fiéis a Yahweh? E admirável quando os apóstolos eram tomados pela autoridade do Espírito Santo na época deles e falam exatamente tudo o que Yahweh queria. Eles não andavam com Bíblia, não andam pedindo dízimo, não andam de terno ou cobrando para pregar e cantar, mas hoje a geração que vivemos é incrédula, a famosa geração descrita na apostasia que creem por um pequeno período de tempo e logo em seguida o diabo rouba a semente dos corações delas, assim como dizem. Lucas 8, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E também em 1 Timóteo 4, versículos do 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Yahweh criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. As últimas gerações que estão sobre a terra hoje não creem em nada. Para dar um passo precisam de provas, igual a Tomé em João 20, versículo 25, onde ele fala que se não tocar onde esteve os pregos em Yahushua ele não iria crer que era Yahushua que estava na frente dele. Hoje sobre a terra tem fiéis de verdade, por mais que sejam poucos, mas assim eles lutam dia após dia para levar a mensagem do Evangelho ensinado por Yahushua, mas enquanto são poucos trabalhadores da luz lutando para semear a boa semente, há também muitos lobos devoradores, fazendo um verdadeiro desserviço ensinado errado às pessoas, mas já tínhamos sido alertados que seria assim. Mas vocês, irmãos, não podem se deixar esfriar com o mundo, não devemos ser influenciados pelo mundo, mas sim influencer. De uma forma positiva, mas por favor não pensem que estou falando como supostos influenciadores da internet que dizem fazer a obra para ganhar fama e reconhecimento. Não busquem isso, pois não é nenhum de nós que deve aparecer, mas sim Yahushua deve ser visto nas nossas atitudes e não podemos ser pegos de surpresa, pois a noite já chegou e Yahushua logo aparecerá como um ladrão pegando a muitos de surpresa, e isso significa que muitos estarão desanimados, frios, sem amor, ocupados nós próprios, interesses e carreiras, desprezando a pessoas, sendo mais amantes de si do que tendo amor por Yahweh. Não queira você ser pego de surpresa. Escute bem, se você ouve estas palavras atentamente, você deve lembrar de quando os apóstolos escreviam para as igrejas em cada cidade onde eles escreviam cartas de exortação, e felizes eram aqueles que absolviam com alegria e mudavam a maneira de viver. Então isso acontece hoje. Se você diz que não sabe o que fazer e se sente perdido, comece entendendo que nada é no seu tempo, nada deve ser a nossa vontade nem do nosso jeito, até porque o nosso jeito próprio é péssimo e falho, mas a maneira de Yahweh é boa, perfeita e agradável. Então confie nele para tudo, absolutamente tudo. Não faça nada sem pedir a direção dele, e sempre que for orar, vá para um lugar isolado como seu quarto e ore em secreto. Peça discernimento espiritual e peça para Yahweh te mostrar quem na terra faz a vontade dele, para que você não fique ouvindo falsos pregadores cheios de soberba. Os ensinamentos de Yahushua são muito simples de se entender, mas compreendam. Se você não entende e não se lembra do que Yahushua ensinava, é porque o Espírito Santo ainda não está derramado sobre você, e por isso é necessário que entenda que alguns são predestinados para viver na pele, instruir, enquanto outros são para ouvir e praticar, e isso não faz com que um seja melhor que o outro, até porque ambos terão lutas para aprender, e é necessário que todos cheguemos ao mesmo amadurecimento espiritual. Mas tenha paciência, pois conforme sua entrega o Espírito Santo será derramado sobre você, pois era desta forma que acontecia na igreja primitiva. Conforme a entrega os fiéis iam recebendo, e até receberem eles tinham respeito ao ouvir os ensinamentos e lutam para pôr em prática o que aprendiam. Irmãos, todos nos fomos chamados para darmos frutos e não para viver segundo aos desejos da carne, e isso só é possível você amando a Yahweh. Ouça 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Que o próprio Yahweh da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Messias Yahushua. Para amar a Yahweh, o seu coração deve estar nele, mas será que está? Será que alguma outra coisa ou pessoa tem sido o foco da sua vida? Será que você tem refletido as atitudes de Yahushua ou a imundície do mundo? Antes que você diga que é difícil viver como os apóstolos, sim, é difícil, mas quem disse que é impossível?
E antes que você diga que para você é impossível, lembre-se que para Yahu tudo é possível. Então se você não está conseguindo é porque ainda está tentando da sua maneira, nos seus termos, carregando bagagem que aprendeu no mundo, se esquecendo o que Yahushua disse sobre renúncia a tudo para segui-lo. Meus irmãos, quando Yahushua fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é apenas um poema, mas sim literalmente, ou seja, devemos todos viver como ele se quisermos chegar até o Pai. E Yahushua nos ajudará nessa jornada. Basta nos esvaziarmos de nós e das coisas do mundo e passarmos a viver como habitantes do reino, praticando o bem e o amor sem fim. E Yahu não precisa de nos, ele nos quer, e não é o Pai que tem que se encaixar na nossa agenda, mas sim nós que devemos nos encaixar na agenda do Pai. Entenda o que isso significa. Agora, se tem pessoas na Terra vivendo como os apóstolos viveram, o que impede você de viver? O medo de ser rejeitado pelas pessoas e desagradar a elas. 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora ouça. João 15, versículos 18 ao 21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu dono. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Lembre-se, mais vale obedecer a Yahu do que aos homens, e não se permitam confundir ao ver milagres sendo feitos dentro de templos religiosos, pois lhes digo que muitos estão em altares de templos, mas estão servindo a Satanás. Bilhões são empresas e não igrejas. Muitos viram e revelam um altar, mas em casa estão invocando a demônios. Muitos cobram para pregar e cantar, e isso nunca foi evangelho. Por isso que Yahu nos manda sair de templos religiosos, para que o castigo que cairá sobre eles não caia sobre nós, assim como diz em Apocalipse 18, versículo 4. Agora, irmãos, vocês precisam decidir a quem vocês servem, se a Yahu ou ao diabo, pois não podem ficar sendo mornos idolatrando a Mamon, colocando o dinheiro como o centro da vida de vocês. Reflitam, irmãos, qual foi a faculdade que os apóstolos fizeram? Qual foi o medicamento que Yahushua prescreveu? Qual foi o cargo que ele deu quando disse: todos vocês são irmãos? Será que Yahushua veio fazer a vontade de Maria e José ou a vontade de Yahu? Será que Yahushua tinha medo de falar a verdade, ou suas palavras eram como uma lâmina? A história nunca acabou. Até hoje há pessoas sofrendo possessões demoníacas. Até hoje há pessoas se quebrantando no silêncio do quarto em lágrimas nas madrugadas. Até hoje há jovens tendo sonhos e visões que são avisos, e muitos deles são ignorados pelas pessoas à volta. Enquanto você permite ficar estacionado no tempo perdido, sem ação e sem busca por Yahu, há várias ovelhas perdidas, e é necessário que tenhamos uma conduta como a dos discípulos para que essas pessoas vejam e tenham esperança e queiram viver da mesma forma, pois o Evangelho levamos vivendo, até porque o bom exemplo contagia. Então não ignore ou despreze alguém pela vestes, pela escolaridade, até porque Yahushua, quando chamou os apóstolos, ele chamou gente simples e humilde, gente pobre e sem valor, e isso hoje não é diferente. Prestem atenção em quem vocês escutam, pois até a consumação dos tempos haverá sempre pessoas vivendo o Evangelho. Tem pessoas que podem ouvir este vídeo e um dia estará diante de um carrasco do governo único, onde ele perguntará: você negará sua fé ou prefere morrer? Alguns serão presos por viver o Evangelho, outros serão livrados bela de face da hora da angústia que virá sobre toda a terra. Mas até lá, indo ou ficando, quando esse tempo começa, seja fiel, seja zeloso e comece sua entrega para ontem. Preste atenção nos pequenos que não têm fama e nem buscam glória humana, e seja desta forma. Seja simples, não busquem luxo. Não fiquem admirando seus próprios corpos, querendo ter corpo definido, que isso de nada vale. O que você tem que ter fortalecido é o amor em prática. Pergunte uns aos outros como estão, demonstre interesse genuíno. Não sejam frios ao falar e nem busque ser sábios aos próprios olhos, como muitos que vivem buscando conhecimentos e são confusos e se perdendo nos próprios pensamentos. A Bíblia foi motada por uma religião e eles tiraram muita coisa de lá. Na Bíblia tem escrito a história dos apóstolos, mas não acaba ali. Até hoje a história está acontecendo diante dos seus olhos, e você foi chamado para fazer parte dessa história, ainda que muitos pensam que acabou ali onde está escrito. Mas o mesmo Yahushua que guiou aqueles apóstolos guia alguns hoje sobre a terra, e esses poucos falam exatamente tudo o que Yahushua ensinou e vivem.
Observem, Paulo vivia e escrevia. Hoje tem pessoas que vivem e transmitem da mesma forma. Prestem atenção em Mateus 24, versículo 21 ao 22. Por que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É dito que nunca houve tempos como os que virão, ou seja, se para os apóstolos do passado já foi difícil, é necessário estarmos prontos para o tempo que é chegado, e da mesma forma que teve pessoas no passado para sermos exemplos, tem hoje e haverá ainda mais que serão exemplo para os que ficarem nesses dias. Portanto, não deixem de vigiar e esforcem-se sendo perseverantes. Acreditem que há sempre alguém que vive o Evangelho e você deve ser um deles. Que o amor de vocês seja fervoroso e não de lobos, que vocês reflitam Yahshua e não atitudes de víboras, que vocês se lembrem que quem se ofende com a verdade é porque tem um pé na mentira, e já que hoje você sabe da verdade, então não façam como o insensato deixando para depois, seja como o bom servo que o seu dono chega e ver ele fazendo aquilo que foi ordenado, pois quando o relógio de Yahweh bater à meia-noite não haverá desculpas, assim como foi no dia de Noé. Não sejam guiados por guias cegos cheios de estudos e conhecimentos. Sejam guiados pelo Espírito Santo, que faz com que vocês se lembrem de cada palavra que Yahshua ensinou, e que a paz de Yahshua esteja sobre cada um de vocês e que vocês estejam prontos para as batalhas espirituais que vão se levantar nos próximos dias para tentar roubar de você estas semente que acabou de receber. Perca tudo, só não perca a Yahweh, pois com ele temos tudo. Não há vergonha em ser pobre nesta terra, não há vergonha em precisar de ajuda, não há vergonha em ter roupas com furinhos. Vergonha maior é chegar diante do trono de Yahweh com as mãos vazias.